Você já percebeu que parece que existe uma espécie de maldição invisível te prendendo? Não importa o quanto você tente, o dinheiro nunca sobra. As contas se acumulam, os boletos não param de chegar e aquela sensação sufocante de estar sempre correndo atrás, sempre devendo, nunca some. E aí você começa a se perguntar: será que eu nasci para viver assim? Sempre lutando, sempre no limite, sempre no aperto. E se eu te dissesse que isso não é azar, não é destino, e nem uma conspiração do universo contra você, o problema não está lá fora. Ele está bem aí, no reflexo que você vê no espelho todos os dias. E se eu também te dissesse que os maiores filósofos da história, homens como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, já sabiam exatamente como quebrar esse ciclo miserável de escassez, sofrimento e frustração financeira, e que eles deixaram princípios tão poderosos, tão diretos e aplicáveis que podem transformar completamente sua vida, se você tiver coragem de ouvir, refletir e agir. O vídeo de hoje é para você que está cansado de ser humilhado pelo dinheiro. Para você que quer sair desse eterno ciclo de viver no limite, esperando milagres que nunca chegam. E eu vou te entregar, de forma clara e objetiva, os 10 princípios estoicos capazes de encerrar, de uma vez por todas, esse ciclo maldito de estar sem dinheiro. Mas antes, se você realmente quer transformar sua vida, se inscreve no canal agora, ativa as notificações, deixa seu like e comenta aqui embaixo qual desses princípios mais faz sentido para sua vida. E não esquece, no comentário fixado tem um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a acelerar ainda mais essa transformação. Agora presta muita atenção, porque ignorar isso custa caro, custa sua paz, sua liberdade, sua dignidade e seu futuro. Vamos juntos começar a virar esse jogo. Número 1. Pare de se sabotar. O inimigo está no espelho. Sabe aquele momento em que você olha para sua vida e percebe que as coisas simplesmente não andam? Que o dinheiro some, que os projetos não vão para frente e que, por mais que você lute, parece que existe uma força invisível te puxando para trás? Pois é, essa força tem nome: autossabotagem. E o pior, ela mora aí dentro de você. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E é aqui que começa a sua batalha mais difícil, contra você mesmo. Porque se você não tiver coragem de encarar seus próprios erros, vícios, desculpas e hábitos destrutivos, sua vida financeira vai ser sempre um campo de batalha perdido. Quantas vezes você se pegou dizendo: segunda eu começo, depois eu vejo isso, ou eu mereço me recompensar hoje? Pois é, são essas pequenas mentiras diárias que te mantêm quebrado. E sabe qual é a verdade dura que poucos querem ouvir? Enquanto você continuar terceirizando a culpa para o governo, para o patrão, para a economia, para a crise, para o universo, você segue exatamente no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque o problema não é externo. O problema está na sua falta de disciplina, de foco, de coragem para cortar de vez aquilo que você já sabe que te sabota. E aqui vai um exemplo claro. Imagine uma pessoa que sabe que precisa economizar, mas não resiste a uma compra por impulso. Todo mês ela diz que vai se organizar, mas sempre aparece um jantar fora, uma roupa nova, um mimo para compensar o estresse do trabalho. No fim do mês, adivinha? Conta estourada, cartão no vermelho e aquela velha frase: dinheiro não dá para nada. Isso não é azar. Isso é autossabotagem, Marco Aurélio escreveu. O impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Isso significa que o problema que te paralisa hoje, na verdade, é exatamente o que você precisa enfrentar para crescer. Olhar para sua própria preguiça, procrastinação, falta de planejamento e dizer: chega, a partir de agora, eu assumo.
o controle da minha vida. Se você não vencer o inimigo que vive no espelho, não existe dinheiro, não existe oportunidade, não existe milagre que te salve. Tudo começa e termina na sua capacidade de se levantar contra si mesmo, vencer suas fraquezas e construir dia após dia uma nova versão de você. Número 2. Agora preste muita atenção, porque esse aqui é um dos pontos mais ignorados, mas também um dos mais destrutivos. Sua mentalidade está te deixando pobre. E se você não quebrar esse ciclo agora, pode se preparar para continuar rodando nesse mesmo labirinto por anos, talvez pela vida inteira. Sabe aquele pensamento que vive aí dentro, dizendo coisas como dinheiro é sujo, ser rico é coisa de gente gananciosa, não nasci para ter dinheiro, é muito difícil ficar rico, então nem adianta tentar? Pois é, isso não são simples pensamentos inofensivos. Isso é um veneno silencioso que te mantém quebrado, preso, limitado, aceitando migalhas da vida e se convencendo de que é isso mesmo que você merece. Sêneca já alertava: pobre não é aquele que tem pouco, mas aquele que deseja mais do que precisa. E aqui mora um erro brutal na interpretação das pessoas. Porque desejar riqueza, estabilidade e liberdade não é ganância, é inteligência. Ganância é desejar viver de aparências, gastar mais do que tem, competir com quem nem sabe que você existe. Mas buscar dinheiro, prosperidade e liberdade é sim um ato de amor próprio. O problema é que se você cresceu ouvindo que dinheiro é fonte de sofrimento, que quem enriquece fez algo errado, ou que você não tem sorte, isso vai moldando sua realidade de forma cruel. Sua mente começa a sabotar qualquer chance de avanço. Sempre que surge uma oportunidade, vem aquele pensamento automático: isso não é para mim. E sabe o que acontece? Você começa a rejeitar inconscientemente tudo aquilo que poderia mudar sua vida. Quer um exemplo prático? Observe pessoas que, quando surge a chance de investir nelas mesmas, seja num curso, num livro, numa formação, numa nova habilidade, a primeira resposta é: tá caro. Mas essas mesmas pessoas gastam sem pensar em bebida, fast food, roupa que não precisam e finais de semana vazios que só drenam tempo e dinheiro. Isso não é falta de dinheiro. Isso é uma mentalidade de escassez. Epicteto resumiu isso brilhantemente. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Se você continuar alimentando uma mente quebrada, não importa quantas oportunidades batam na sua porta, você vai rejeitar todas. O dinheiro só chega para quem tem espaço mental, emocional e estratégico para recebê-lo, protegê-lo e multiplicá-lo. Se você já entendeu isso, então se prepara, porque agora vamos para um dos pontos mais pesados. Número 3. Agora segura essa verdade que poucos têm coragem de encarar. Pessoas erradas estão te deixando pobre. Sim, eu sei que dói ouvir isso. Mas muitas vezes, não é só sua má gestão financeira, não é só sua falta de disciplina. É também quem você permite que esteja na sua vida. Sêneca dizia com sabedoria: evite aqueles que te tornam pior. E quando falamos de dinheiro, isso é ainda mais sério. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem te puxando para baixo? Gente que vive no discurso do fracasso, que só fala de crise, que te incentiva a gastar, a viver para o prazer do agora, e que torce o nariz toda vez que você fala de melhorar de vida. Pois é, essas pessoas são âncoras disfarçadas de companhia. E aqui não estamos falando só de quem te faz gastar. Estamos falando de gente que drena sua energia, rouba seu foco, ocupa seu tempo com conversas inúteis, fofocas, reclamações, vitimismo. E aí quando você percebe, seu dia foi embora, sua energia foi embora, sua motivação foi embora.
e sabe o que mais foi embora? As chances que você teria usado para produzir, planejar, estudar, investir ou crescer. Quer ver um exemplo claro? Quantas vezes você já quis economizar, estudar sobre finanças, abrir um negócio ou investir em si mesmo e veio alguém com aquele discurso venenoso? Para que tudo isso? Trabalhar tanto para quê? A vida é curta, tem que aproveitar, dinheiro não leva para cova. E você, às vezes por não querer se indispor, acaba cedendo. Vai naquele rolê desnecessário, faz aquela compra sem sentido, perde horas em conversas vazias. E depois se pergunta por que continua no mesmo lugar. Marco Aurélio cravou isso como uma sentença. A alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. E eu te digo mais, sua vida financeira também se tinge com a cor das pessoas que você permite que façam parte dela. Se você anda com gastadores, você gasta. Se anda com gente que só reclama, você começa a acreditar que a vida é só problema. Mas se você anda com quem cresce, estuda, empreende, investe, busca evolução, adivinha? Você inevitavelmente sobe também. Por isso, pare de sentir culpa por se afastar de quem não soma. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Isso é sobrevivência financeira, emocional e mental. Sua vida é curta demais para ser desperdiçada com quem não quer crescer e ainda te impede de crescer. Agora se prepara, porque o próximo princípio é sobre algo que poucos têm coragem de admitir. Número 4. Agora é o momento de encarar uma das maiores armadilhas que te mantém preso na escassez. Se você não controla seus impulsos, seu dinheiro vai controlar você. E aqui, meu amigo, minha amiga, é onde 90% das pessoas perdem o jogo sem nem perceber. Sabe aquele desejo incontrolável de comprar algo só porque merece? Aquele clique no carrinho de compras, aquele almoço fora que não estava planejado, aquele mimo só hoje que você se dá depois de uma semana estressante? Isso é o que te mantém quebrado, porque o dinheiro não some. O dinheiro foge de quem não sabe controlar seus próprios desejos. Epicteto já dizia com clareza brutal: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo significa entender que seu maior inimigo não é o preço das coisas. É a sua incapacidade de suportar o desconforto de dizer não a si próprio. Porque enquanto você não aprende a segurar a própria mão na hora da tentação, você vive escravo dos seus próprios impulsos. Quer um exemplo simples, mas poderoso? Observe alguém que não consegue ver um cartão de crédito sem pensar: eu mereço. Essa pessoa não está comprando um objeto. Ela está comprando uma dose de alívio emocional momentâneo. Mas, adivinha? Esse alívio se transforma rapidamente em ansiedade, estresse e dívida. E isso vira um ciclo: estresse, compra, dívida, mais estresse, mais compra, até que a vida vira um inferno financeiro disfarçado de pequenos prazeres. Marco Aurélio escreveu: o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Ou seja, o que não é saudável para a sua vida no todo, como o consumo desenfreado, também não é saudável para você como indivíduo. Cada vez que você cede a um impulso, está comprometendo sua liberdade, sua paz e seu futuro. E liberdade, meu amigo, minha amiga, é não precisar comprar nada para se sentir bem. Por isso, se você quer dinheiro, estabilidade e liberdade, precisa desenvolver algo que poucos têm hoje: domínio próprio. Aprender a olhar para algo que te chama, que te seduz e dizer: não agora. Isso não me serve. Meu objetivo vale mais do que esse prazer passageiro. Isso não é ser mão de vaca, isso é ser estrategista. Agora segura firme, porque o que vem no próximo tópico é o divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Número 5. Agora prepare-se,
porque aqui você vai descobrir uma chave que pouquíssimas pessoas entendem, mas que separa quem vive preso na escassez de quem constrói uma vida de abundância e liberdade. O segredo estoico que te livra das armadilhas do consumo. Sabe aquele vazio que às vezes bate, aquela angústia, aquele desconforto interno que você tenta calar? A sociedade moderna te treinou para acreditar que você preenche esse vazio comprando. Sim, uma roupa nova, um celular, um pedido no delivery, um final de semana mais caro, tudo isso funciona como anestesia. Mas anestesia não cura ferida, só adormece a dor e te cobra depois na fatura do cartão. Sêneca já alertava há 2000 anos. É preciso muito pouco para viver uma vida feliz. Mas o sistema em que vivemos faz de tudo para te convencer do contrário. Ele te faz acreditar que você precisa de mais coisas, mais status, mais validação, mais aprovação dos outros. E sabe quem ganha com isso? Quem te vende. Enquanto você compra felicidade temporária, eles compram liberdade permanente. Olhe bem para sua volta. Quantas coisas você já comprou que hoje estão jogadas num canto, esquecidas, sem valor? Aquela roupa que parecia essencial, aquele eletrônico que você precisava, aquele objeto que você jurou que ia usar, tudo isso são lembretes silenciosos de que você foi enganado, não pelo vendedor, mas pelos seus próprios vazios não resolvidos. O ensinamento estoico te entrega um antídoto poderoso. Se algo te parece essencial, espera um pouco. Se após o tempo continuar sendo essencial, talvez valha. Se não, você se livrou de mais uma armadilha. Esse é um exercício que Marco Aurélio fazia constantemente. Antes de desejar algo, ele refletia: isso realmente melhora minha vida? Ou estou apenas tentando fugir de mim mesmo? Por isso, se você quer prosperar, aprenda a encontrar prazer no que não custa dinheiro. Prazer na disciplina, na evolução, na construção de algo maior. E a cada vez que você resiste a uma compra por impulso, você não está só economizando. Você está treinando seu cérebro para algo muito maior, a liberdade. Se você já está começando a entender esse jogo, então se prepara, porque o próximo princípio vai doer, mas vai te libertar. Número 6. Agora chegou a hora de encarar uma das verdades mais dolorosas e libertadoras da sua vida. Quem não aprende a dizer não, paga caro. E paga em todos os sentidos: financeiro, emocional, mental e até físico. Você já percebeu como é fácil dizer sim para os outros e tão difícil dizer sim para você mesmo? Quantas vezes você já se colocou em situações desconfortáveis, gastou dinheiro que não tinha, entrou em compromissos que não queria, simplesmente porque não teve coragem de dizer: não, isso não me serve. E aí você vai acumulando estresse, dívida, frustração, e no final, quem paga a conta é você. Epicteto foi certeiro quando disse: se você quer melhorar, esteja preparado para ser ridicularizado, odiado e até amaldiçoado. E sabe por quê? Porque quando você começa a se posicionar, a colocar limites, a dizer não para gastos desnecessários, para convites vazios, para relações que só sugam, as pessoas que se beneficiavam do seu desequilíbrio vão reclamar. Vão te chamar de chato, mão de vaca, antissocial, egoísta. Mas deixa eu te contar um segredo. O que elas chamam de egoísmo, os estoicos chamavam de sabedoria. Olha só esse exemplo. Alguém te convida para aquele rolê caro, aquela viagem não planejada, aquele gasto desnecessário. E para não parecer estranho, para não ser o diferente, você diz sim. E sabe o que acontece?
você se afunda mais um pouco, mais um pedaço da sua liberdade vai embora, mais um pedaço da sua dignidade financeira escorre pelos dedos. E tudo isso só porque você não soube falar uma palavra simples, mas poderosa. Não, Sêneca também deixou esse alerta. Se você não controla sua agenda, outro o fará. E aqui eu te digo, se você não controla seu dinheiro, alguém vai te ajudar a gastá-lo. Sempre haverá alguém disposto a te sugerir um gasto, uma saída, uma compra, uma ideia, que é boa para eles, mas péssima para você. Quando você aprende a dizer não, você percebe que não está se afastando dos outros. Está se aproximando de si mesmo, dos seus objetivos, da sua liberdade. Cada não que você fala para o supérfluo, para o desnecessário, para o raso, é um sim gigantesco para a sua paz, para o seu crescimento e para o seu futuro. Se isso já está começando a gerar uma revolução dentro de você, segura aí, porque agora vem um princípio que separa completamente quem vence de quem fracassa na vida. Número 7. Agora é hora de encarar, sem desculpas, a verdade mais incômoda, mas também a mais transformadora. Disciplina gera riqueza, preguiça gera miséria. E não, isso não é papo motivacional barato. Isso é um princípio filosófico, prático e inegociável. Sabe aquela vontade constante de deixar para depois? Aquela voz interna que diz: amanhã eu vejo isso, depois eu começo, segunda eu mudo. Pois é, essa voz é sua maior inimiga. E enquanto ela te convence a descansar mais um pouco, a vida está passando, as contas estão chegando, os boletos não esperam, e o tempo, esse que nunca volta, vai escorrendo pelos seus dedos. Marco Aurélio foi brutal quando escreveu: não gaste mais tempo discutindo sobre como um homem bom deve ser. Seja um. E aqui eu te digo, não perca mais tempo planejando ser disciplinado. Simplesmente seja. Porque disciplina não é sobre fazer quando dá vontade. É sobre fazer independentemente da vontade. É você olhar para a preguiça na cara e dizer: você não manda mais aqui. Quer um exemplo prático? Observe alguém que diz que quer sair das dívidas, que quer construir uma reserva, que quer investir, mas não consegue passar um mês sem pedir comida pronta, sem gastar em algo que não precisa, sem perder horas e horas no sofá, rolando rede social, vivendo a vida dos outros, enquanto a própria vida está desmoronando. Isso não é falta de oportunidade. Isso é falta de disciplina. Sêneca ensinava: enquanto você adia, a vida passa. E essa é uma das maiores tragédias do ser humano. As pessoas vivem esperando o momento perfeito para começar. Mas deixa eu te contar um segredo. O momento perfeito não existe. Ou você começa agora, ou você simplesmente escolhe continuar no ciclo da escassez, da frustração e da dependência eterna dos outros, do governo, da sorte ou de qualquer coisa externa. Disciplina não é castigo. Disciplina é liberdade. Porque enquanto os preguiçosos estão sempre correndo atrás, sempre apagando incêndio, sempre desesperados, quem escolhe ser disciplinado vive no controle, antecipa problemas, constrói soluções e, principalmente, constrói riqueza. Porque riqueza não é um evento, é uma consequência daquilo que você faz, repete e sustenta todos os dias. Se você sentiu esse soco de realidade, então respira fundo, porque agora vamos para o próximo princípio, e ele é crucial. Número 8. Agora chega uma das partes mais dolorosas e ao mesmo tempo mais libertadoras dessa jornada. Sem planejamento, sua vida financeira é uma roleta russa. E eu não estou exagerando, porque quem vive sem planejar, vive apostando. E quem aposta na vida quase sempre perde. Sabe aquela pessoa que vive dizendo: vamos ver no que dá, depois eu resolvo, Deus proverá. Pois é,
Ela não percebe, mas está vivendo no modo sobrevivência, sempre no limite, sempre no aperto, sempre esperando que o milagre caia do céu, enquanto a realidade continua esmagando ela mês após mês. Sêneca já dizia: se um homem não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento lhe será favorável. E isso serve exatamente para a sua vida financeira. Se você não tem clareza de onde quer chegar, de quanto você precisa, de como você vai construir essa trajetória, adivinha, você vive à deriva. E quem está à deriva aceita qualquer coisa. Aceita salário baixo, aceita humilhação, aceita trabalhar em algo que odeia, aceita viver devendo e se contenta com migalhas. Quer ver um exemplo cruel, mas real? Pergunte para a maioria das pessoas quanto, exatamente, elas gastam por mês. Pouquíssimas sabem. Pergunte quanto elas precisam economizar para montar uma reserva de emergência. Menos ainda sabem. E sabe por quê? Porque olhar para isso dói. Planejar exige responsabilidade, exige olhar para a própria realidade de frente, sem maquiagem, sem desculpa, sem fantasia. Marco Aurélio cravou isso de forma perfeita. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. E aqui eu te digo, você não controla a economia, não controla o governo, não controla a inflação. Mas você controla o que faz com seu dinheiro, com seu tempo, com suas escolhas. E quem não assume esse controle está, literalmente, jogando roleta russa com a própria vida financeira. Planejar não é burocracia. Planejar é construir sua liberdade antes que a vida te obrigue a fazer isso na dor, na pressão, no desespero. Quem planeja dorme em paz. Quem não planeja vive ansioso, devendo, correndo, implorando por socorro. E a pergunta que fica é: até quando você vai aceitar viver assim? Número 9. Agora se segura, porque o que eu vou te entregar aqui tem poder real para virar completamente sua vida. Transforme adversidades em dinheiro, a chave dos estoicos para prosperar. Sabe aquele problema que você acha que veio para te destruir? Aquela dificuldade, aquele aperto, aquele perrengue que parece te esmagar todos os dias? Pois é, os estoicos ensinavam que isso não é um castigo. Na verdade, é uma oportunidade disfarçada. E quem não entende isso, passa a vida fugindo da dor e, consequentemente, fugindo do próprio crescimento, da própria liberdade e da própria prosperidade. Epicteto já dizia com clareza brutal: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. E aqui vai uma verdade que poucos te contam. Cada problema que aparece na sua vida, se você tiver a mentalidade certa, é uma porta para ganhar dinheiro, para crescer, para evoluir. Só que a maioria escolhe se lamentar, reclamar, se vitimizar, enquanto uma minoria escolhe transformar dor em força, problema em solução e solução em dinheiro. Quer um exemplo prático e poderoso? Olha para o mundo. Onde há dor, há oportunidade. As maiores fortunas foram construídas resolvendo problemas. Alguém percebe que as pessoas não têm tempo? Cria um serviço que economiza tempo. Alguém percebe que está todo mundo endividado? Cria uma empresa de educação financeira. Está todo mundo estressado? Cria soluções para relaxamento, terapias, experiências. O que você acha que é empreender? É exatamente isso. Olhar para a dor dos outros e transformar isso em valor, em solução, e, consequentemente, em dinheiro. Marco Aurélio deixou isso escancarado quando escreveu: o obstáculo no caminho se torna o caminho. Isso significa que aquilo que hoje parece te atrapalhar, na verdade, se encarado com coragem e estratégia, vira exatamente o que vai te levar para onde você quer chegar. Mas para isso, você precisa parar de olhar para a dificuldade como fim e começar a olhar como meio. Pessoas comuns perguntam: por que isso está acontecendo comigo? Pessoas estoicas perguntam:
O que eu vou fazer com isso que está acontecendo? E essa é a diferença que separa quem vive reclamando da vida de quem constrói uma vida que nem precisa de férias para ser boa. Agora, se você está pronto para entender o que realmente separa os livres dos escravizados pelo dinheiro, segura firme, porque vem aí um dos maiores segredos da liberdade financeira. Número 10. Riqueza é consequência de hábitos invisíveis. O que você faz quando ninguém vê define seu futuro. As pessoas vivem procurando um segredo, uma fórmula mágica, um atalho. Mas a realidade é muito mais simples e muito mais brutal. Não é sobre o que você faz de vez em quando. É sobre aquilo que você faz todos os dias, principalmente quando ninguém está olhando. É no silêncio, no anonimato, na rotina que você constrói ou destrói o seu futuro financeiro. Sêneca ensinava: a felicidade é aquele estado que surge quando nossos atos estão alinhados com nossa natureza racional. Traduzindo, isso para sua vida financeira é quando você para de viver no piloto automático, de reagir ao mundo e começa a agir estrategicamente todos os dias, construindo aquilo que você quer viver amanhã. Quer um exemplo direto na cara? Olhe para sua rotina. O que você faz quando chega em casa? Corre para o sofá, para o celular, para o entretenimento barato que só serve para te distrair da vida que você odeia? Ou você senta, estuda, planeja, aprende sobre dinheiro, desenvolve habilidades, pensa em como gerar novas fontes de renda? Porque eu te garanto uma coisa: sua conta bancária é um espelho da sua rotina invisível. Marco Aurélio foi cirúrgico quando disse: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E aqui eu complemento: a qualidade dos seus pensamentos molda seus hábitos, e seus hábitos moldam sua realidade financeira. Não é sobre trabalhar feito louco, é sobre trabalhar inteligente todos os dias, sem falhar, sem se sabotar, sem ceder às distrações que te mantêm quebrado, cansado e frustrado. Quem constrói riqueza não é quem faz um grande esforço uma vez na vida. É quem tem disciplina diária, hábitos sólidos, compromisso com o próprio crescimento. É quem entende que cada escolha invisível, economizar ou gastar, estudar ou se distrair, produzir ou procrastinar, é uma peça que monta, dia após dia, o quebra-cabeça do seu sucesso ou do seu fracasso. E agora, depois de tudo isso, vem a hora da verdade. Se você realmente quer quebrar, de uma vez por todas, esse ciclo maldito de estar sem dinheiro, então presta muita atenção, porque eu vou te entregar uma conclusão poderosa, um resumo prático e uma mensagem final que você nunca mais vai esquecer. Bom, se você chegou até aqui, você já percebeu que estar sem dinheiro não é só uma questão de sorte, de crise ou de circunstâncias. É um ciclo que se alimenta de autossabotagem, de mentalidade pobre, de pessoas que drenam sua energia, de impulsos incontroláveis, de consumo inconsciente, de incapacidade de dizer não, de preguiça, de falta de disciplina, de ausência total de planejamento e principalmente de hábitos invisíveis que você repete todos os dias sem perceber. O estoicismo te mostra de forma cruel e libertadora que a vida não te deve nada, que o mundo não está nem aí para suas desculpas, para os seus medos ou para sua preguiça. Mas também te mostra que, se você assumir o controle, se você tiver coragem de olhar no espelho e dizer: a partir de hoje, quem manda aqui sou eu, absolutamente tudo começa a mudar. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio já gritavam isso há 2000 anos. A liberdade não está no dinheiro em si. Está na sua capacidade de dominar a si mesmo, de controlar seus impulsos, de viver abaixo do que ganha, de investir em você, de construir, de pensar,
de agir, de se afastar do que te enfraquece e se aproximar do que te fortalece. Agora escuta. Bem, se você ignorar tudo isso, tudo bem. Só entenda que você está escolhendo, consciente ou inconscientemente, continuar no ciclo da escassez, da humilhação, da dependência. Mas se você decidir aplicar cada princípio que aprendeu aqui, eu te garanto, com a mesma certeza que o sol nasce todos os dias, que você vai, inevitavelmente, construir uma vida de liberdade, de abundância e de paz. Então agora, se isso fez sentido para você, faça a sua parte. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aquele like que fortalece o conteúdo, comenta aqui embaixo qual desses princípios mais doeu ou mais te despertou e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir essa verdade. E lembra, no comentário fixado tem um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a acelerar ainda mais sua transformação. A vida está te dando duas opções: continuar no ciclo ou encerrar o ciclo. A escolha sempre foi sua.